Romanos. Hoje eu vou correr bastante nesse capítulo para nós fecharmos ele na totalidade hoje. Amém? O tema desta noite ele é um versículo bíblico que está em Provérbios capítulo 16. Se você depois quiser dar uma olhadinha lá, capítulo 16, versículo 18, aonde fala que a soberba precede a queda ou a ruína. Amém? Amém. A soberba é um dos maiores problemas dentro da classe social e no meio da humanidade. Você pode perceber que aonde existe a soberba, haverá a queda. Não tem como fugir disso. Se o homem ele deixar o coração dele encher de soberba, logo ele cairá. Isso é fato, porque ele passa a glorificar a si mesmo. E assim foi com a nação de Israel. Qual que é o título mesmo? A soberba arruína a queda. Tem assim, é na sua? Não tem assim? Não. A soberba precede a ruína ou a queda, tá? Eu não sei como é que está na Bíblia. Deixa eu ver como que está na nova. Eu tenho aqui, pastor. Tem. Vamos ver como está em Provérbios capítulo 16, só o versículo 18. Deixa eu ver como é que está na linguagem da Bíblia Viva. Olha como está na Bíblia Viva, pastor. Olha que interessante. No capítulo 18, não precisa abrir se os irmãos não quiserem, porque a mensagem ela vai ser embasada no capítulo 11 de Romanos. Mas só para nós termos ideia como é diferente na Bíblia Viva. A desgraça está um passo depois do orgulho. Logo depois da vaidade vem a queda. Olha que interessante. A desgraça está um passo depois do orgulho. Logo depois da vaidade vem a queda. Eu tenho visto grandes homens, empresários famosos, homens de púlpito, leões de púlpito, deixar o seu coração ficar soberbo. Pastores, homens que viviam sendo aclamados pelo povo e que do nada foi pego num problema e caiu, não se levantou mais. Vamos para Romanos capítulo 11. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Ele vai citar a passagem lá de 2 Reis, 1 Reis, capítulo 19. Que a Escritura refere a respeito de Elias, como um insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu, olha Elias, olha a soberba,
só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Essa foi a resposta de Deus para Elias. Quantos lembram disso? Elias veio conversar com Deus, se justificando, falando que estava sendo perseguido. Hoje eu vejo muitos cristãos falando: meu Deus, como eu estou sendo perseguido. Parece que é só ele que é perseguido. Olha, o diabo se levantou contra mim. Olha, o negócio foi feio, hein? Mas o diabo se levanta para cair. Ele sempre é o coitadinho, porque ele acha que só ele sofre perseguições. E Elias citou, isso é uma passagem bíblica que o apóstolo Paulo está citando aqui no capítulo 11 de Romanos. Olha o versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Diz amém. Amém. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento. O que é isso? É aquele cochilo, aquele deslize que nós temos depois do almoço do meio-dia. Isso foi que Deus espiritualmente fez com Israel. Deus deu para ele esse espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: tornou-se-lhes a mesa em laço, e armadilha em tropeço e punição. Se vocês, isso aqui ele está citando, irmão, ele está abrindo a Torá para a igreja. Você percebeu aqui que ele está citando vários textos do Velho Testamento? Ele está citando Salmo, ele está citando aqui, por exemplo, 1 Reis capítulo 19, versículo 10. Ele está citando aqui 1 Reis capítulo 19, versículo 18. Ele está citando aqui, quando ele fala de Davi, ele está citando o Salmo 69, versículo 22 e 23. Quando chega no versículo 10, escureceram-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvada as suas costas. Essa é a primeira etapa. Nós vamos dar uma paradinha aqui. Por que Deus fez isso com Israel? Por que Deus fez com que Israel não tivesse mais prazer em ouvir? Isso é mistério. Olha, pela primeira vez no culto eu estou falando que isso é mistério, e é mesmo. Por que Deus ia pegar alguém, ia fazer com que essa pessoa não ouvisse a sua mensagem, se o propósito de Deus é salvar, pastor? Não é mistério? Como que pode, por exemplo, Deus colocar um sono espiritual, um espírito de torpeza, de entorpecimento, para que essas pessoas não ouçam e nem entendam a mensagem? E foi Deus que fez isso. Deus fez isso por vários motivos. O primeiro deles foi porque Israel procurava aquilo que era bom no lugar ruim. Israel começou a se apoiar naquilo que eles confiavam a vida toda, que era nos ensinamentos de Moisés. Eles tinham aquilo como base para a salvação. É por isso que quando chega aqui no versículo 6, o apóstolo Paulo cita: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então quer dizer, todo o tempo Israel estava buscando se santificar, se aperfeiçoar, se justificar através dos méritos. E aqui quando fala de obras, aqui está falando dos rituais que eram feitos no templo de Jerusalém
E quando o templo foi lançado por terra, foi destruído, não parou os rituais, eles pararam de sacrificar animais, mas daí eles colocaram as leis escritas, que eram escritas pelos escribas, pelos doutores da lei. Aí foi que surgiram, por exemplo, os preceitos, os 600 e tantos preceitos na lei mosaica. Então tudo isso ele se baseava, fala, olha, nós estamos se esforçando, nós estamos nos santificando, e com isso foi levantada uma soberba no coração de Israel. Israel pensou que era alguma coisa. Esse é o nosso perigo. Esse é o nosso perigo. Porque geralmente a falta de instrução e a falta de sabedoria na igreja cristã brasileira, ela tem sido gritante. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Nós aprendemos muitos anos que só existia duas classes. Aqueles que são de Cristo são chamados de justos. E aqueles que estão lá fora são chamados de quê? Ímpio. E nós, com essa base, nós vamos trazendo uma imunidade que é falsa. Queridos, tem muita gente aí fora que são pessoas boas. Amém. Mas nós temos o costume de, só porque somos crente, só porque confessamos a Cristo, nós achamos que somos melhores do que as pessoas aí fora. Muito pelo contrário. Se não fosse essa graça derramada em nós, nós estávamos muito piores do que aqueles que estão lá fora. É verdade. Aqui estão os resultados principais. Aí, o Google. Então, começou a subir no coração de Israel essa questão de se basear nas leis, de achar que por ele ser uma nação escolhida, por ele ser um povo da antiga aliança, eles tinham respaldo. E o apóstolo Paulo está falando, não. Mas daí ele cita outra coisa que é muito interessante dentro desses versículos. Acompanhe o versículo do 3 ao 5. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Aí nós também somos incluídos dentro desse remanescente. Que remanescente é esse? Teve uma parte de Israel que endureceu o coração para a mensagem. Jesus pregava, em vez deles crerem, eles reclamavam, eles xingavam, eles chamavam Jesus de Beelzebu, eles chamavam Jesus de endemoniado, eles chamavam Jesus de filho de Belial. E tinha outro remanescente que acreditava na mensagem. E o apóstolo Paulo está citando que esse remanescente é o povo que provém da eleição. É o povo que foi escolhido antes do mundo ser mundo. Quando Deus ele criou o homem, ele já tinha conhecimento do grau de pecado que o homem iria cometer. Mas ele também tem poder para justificar todo homem que crê no Senhor Jesus. Amém. Uma parte acreditou na pregação da graça. Uma parte foi conduzida até Cristo. Essa parte são chamadas os eleitos. Os outros endureceram o coração, e diz o apóstolo Paulo que não só isso. Olha que interessante, versículo 10. Escureceram-se-lhes os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as vossas costas. Sabe o que é isso? É essa religião que tanto eles priorizavam, tinha isso como uma base de salvação, tornou para eles um peso.
tornou para eles uma punição. Então, se nós se basear nos nossos méritos, achar que nós somos alguma coisa, ou achar que porque nós somos mais espirituais que as pessoas de fora, isso é um perigo. Lembre-se que você é apenas alguém que foi escolhido pelo Senhor Jesus para salvar outras vidas. Glória a Deus. Para falar de Jesus. Aleluia. Olha, irmão, e hoje é tão gostoso, porque se você não tem tempo de sair de casa, você tem a internet. Você pode mandar ali para uma pessoa da sua família uma oração. Você pode lá colocar lá, não sei, é o Viva Voz, pastor, que você fala diretamente. Isso, você pode estar orando pela pessoa, você pode estar trazendo essa pessoa para Cristo, você pode estar citando textos bíblicos, irmão. Então hoje nós temos um acervo muito poderoso nas mãos. Então use, porque você Aleluia. é eleito do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos entender. Eu fiz uma pergunta. Como é que pode Deus ele cegar uma nação que foi escolhida? Por que será que Deus faria isso? Fazendo com que eles não escutassem, fazendo com que seus olhos escurecessem e eles não vissem a glória de Deus, não ouvissem a mensagem do Evangelho. Tem um propósito. E o propósito nós vamos saber agora, está a partir do versículo 11. Acompanha comigo, por gentileza. Por que Deus fez isso com o povo da antiga aliança? Vamos entender. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-lo em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, isso quer dizer que vai haver, irmãos, não me pergunte como, eu não posso lhe dar essa resposta nessa noite, mas haverá um grande avivamento sobre a nação de Israel, e muitos, mas muitos voltarão para Cristo. Aleluia. Eles confessarão a Jesus. Lembra que eu falei que nós daríamos a resposta a respeito de Israel? Que Israel não está totalmente esquecida por Deus, e nunca foi. Esse espírito de entorpecimento, esse sono, esse cochilo, esse tempo que está acontecendo, é para a plenitude dos gentios. Sabe por que Deus ele fechou os olhos de Israel? Para que Israel não tivesse tendo prioridade, porque Deus ele tinha um outro rebanho que precisaria ser alcançado pela graça. E eu vou falar para você quem que é esse rebanho, quem que são esses remanescentes, quem que é esse novo povo. Somos nós, irmãos. Amém. Obrigado. Somos Aleluia. nós. Obrigado, meu Deus. O texto aqui nos esclarece que pela transgressão, pela incredulidade, pelo pecado, e esse pecado foi permissível pelo próprio Deus, para que houvesse uma manifestação da graça aos gentios. Hoje, nós não somos mais gentios. Glória a Deus. Nós não somos. A palavra gentil quer dizer povo sem... Vamos lá. Gentil quer dizer povo sem Deus. Gentil, povo sem Deus. Era assim que nós estávamos. Então nós não somos mais gentios. Nós hoje fazemos parte da família de Deus. Amém. Nós estamos incluídos no meio daquele povo que foi santificado, remido e que irá morar no céu. Aleluia. Glorifica a Deus por isso. Aleluia. Ou você quer Glória a virar Deus. nessa terra? Glória a Deus. Santo teu nome, Jesus. Vamos lá. Dirijo-me a vós outros, e isso o apóstolo Paulo falando, versículo 13.
Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo à salvação, a salvar algum deles. Quer dizer, ele está falando dos judeus aqui, do povo dele. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Olha que Deus falando de novo, levantando de novo os judeus. O apóstolo Paulo está falando aqui, olha, isso tudo aconteceu para que houvesse uma reconciliação entre nós e Deus. Essa reconciliação, ela veio por intermédio de Cristo. Cristo, ele fez a ponte entre o homem e Deus. Então hoje, quando eu olho para a cruz, que eu vejo a cruz vazia, eu tenho que começar a glorificar, porque eu fui reconciliado por Deus, através de Cristo, através do seu sacrifício. Aleluia. Aleluia. Então existia dois povos, hoje existe um só. Amém. Gentios e judeus, estando debaixo da cruz de Cristo, é uma família só. Amém. Não há acepção de pessoas. Versículo 16: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo, olha o que nós éramos, e tu sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da ceifa da oliveira, não te glories. Não te glories. Lembra que eu falei que a soberba precede a queda? Então, da mesma forma que hoje os olhos da nação de Israel estão fechados para que os nossos fossem abertos, não se glorie disso. Não fique batendo no peito falando, olha, eu sou salvo, eu sou crente, eu sou bom. Muito pelo contrário. Não é para nós se gloriar. É para nós agradecer a Deus, porque nós não éramos ninguém. Nós estávamos fadados e destinados ao fogo eterno. Então Jesus veio com o seu amor, morreu no nosso lugar, e hoje nós estamos firmes por causa da plenitude da graça de Cristo. Aleluia. Então nem seja aquele crente miserável, coitadinho, com um complexo de inferioridade, e também não seja soberbo. Seja humilde. Saiba que se você está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem de graça, é porque Deus ele fez com que Israel caísse no sono. Ele fez com que Israel se afastasse do próprio Senhor, para que eu e você fôssemos beneficiados. Aleluia. Não se glorie por isso. Glória Só a Deus. apenas agradeça a Deus, porque você foi enxertado. Nós éramos. O que é uma oliveira brava? É aquela oliveira que é algo infrutífero. É uma oliveira que não frutifica. Oliveira brava e figueira brava são árvores que não frutificam. Presta para nada. E Deus nos pega, irmãos, nos limpa, nos justifica. Aleluia. E faz com que venhamos frutificar. Eita, irmãos. Outra coisa que aprenderemos aqui. Vamos correr para o texto.
Versículo 18 ainda. Não te glories contra os ramos. Aqui está falando de Israel. Que nós não venhamos jamais se gloriar porque Israel foi esquecido. Porque Israel está distante de Deus. Porque Israel não aceitou o chamado de Cristo. Não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Verdade. Glória a Deus. Bem pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, aleluia, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme, Amém. mas respeita. Não ache que você é melhor que ninguém, irmãos, Glória. mas tem crente metido a besta. Tem. Eita, irmão. Como tem? Mas tem pessoa metida. Tem. Ela tem um nível de espiritualidade que você não pode nem encostar É nela. verdade. Parece aquelas pessoas que falam assim. Você sabe com quem você está falando? Você está falando com o ministro de Deus. Você está falando com o embaixador do Evangelho. Oh, irmãos, se não fosse pela graça, nós não teríamos sido enxertados na raiz verdadeira. É verdade. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós estávamos totalmente perdidos. Mas a sua misericórdia nos tornou firmes. Aleluia. Estais firmes, não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou, aqui está falando de Israel, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Aqui vai uma advertência. Puxão de orelha. Aqui vai uma advertência. Irmãos, se porventura a pessoa tiver 30 anos de igreja, servindo, culto a culto, domingo a domingo, sendo fiel nos dízimos, sendo fiel ao seu ministério, prestando serviço, e se porventura ela virar as costas para Cristo, acontece com ela a mesma coisa que aconteceu com Israel. Se Deus não poupou Israel, que era o povo da antiga aliança, o povo que viu todos os milagres, Ele não vai poupar aquele que se apostata da fé. Não pense que a graça não traz responsabilidade. Muito pelo contrário. A graça, a lei era baseada em papéis, em tábuas. A graça é baseada em atitudes. É por isso que não é bom você falar que é um cristão. Deixe que as suas atitudes falem por você. Glória a Deus. Porque se mais tarde você errar, ninguém irá lhe cobrar. Mas se você der um bom testemunho, você não precisa chamar ninguém para a igreja. A pessoa mesmo fala: escuta, aonde você congrega? Eu congrego em tal igreja. Eu posso ir lá com você? A pessoa ela é contagiada pela graça que há na sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Vamos lá. Eu parei no versículo 19. Olha o 20. Isso, eu parei no 21. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade. A bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. E aqui, irmão, não está falando para aqueles que creem realmente em Jesus. Eu sempre enfatizo dentro das minhas pregações que aqueles que creem em Jesus, irmão, mesmo quando ele cai,
Mesmo quando ele se afasta, ele retornará. Só vai ser cortado quem não é de Cristo. Aqueles que são de Cristo, não importa, irmão, se estão na prostituição, se estão no pecado, no lamaçal, eles retornarão. O próprio Espírito Santo vai lá e tira, puxa ele de novo. Glória a Deus. Não compete a nós. Só será cortado aqueles que realmente não creram no sacrifício do Filho de Deus. Aleluia. Fica de pé, queridos. Versículo 23 e 24. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, olha aí, olha Deus de novo agindo na vida do povo de Israel. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Aleluia. Quem traz o homem para os seus seios, para os seus braços de amor, é Deus. Amém. Não importa, irmão. Às vezes nós questionamos: Israel será salvo ou não será salvo? Israel já é salvo, mas que Israel, pastor? Israel país? Não. Israel, aqueles que são realmente israelitas. Aleluia. Paulo fala disso no capítulo 9. Glória a Aqueles Deus. que realmente creram na pregação. E vai haver um grande avivamento sobre a nação de Israel. Aleluia. Não me pergunte o tempo, porque tem profeta que fala o tempo. Não me pergunte o tempo nem a época. Mas o mesmo zelo que Deus teve por Israel no Sinai é o mesmo zelo que Deus terá por Israel na sua plenitude. Aleluia. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não será enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Amém, filhos? Amém. Próxima quarta-feira nós fecharemos o capítulo 11. Não dá tempo de nós prosseguir por causa do horário. Mas deixa eu esclarecer algo dentro desse ensinamento. Deus, Ele nos amou de uma forma que a todo tempo, pastor, foi Ele que veio ao nosso encontro. Glória. Nós éramos samurai, desprezados e desprezíveis. Desprezíveis de tudo. Nós éramos uma nação que éramos inimigos diretamente de Deus. E Ele, pelo seu infinito amor, Aleluia. é como se Ele estivesse falando: Israel, dá um tempinho aqui, tá? Dá um tempo. Eu preciso resolver um outro assunto. Tem alguém que precisa também de mim. E esse alguém, quando se unir pela reconciliação da cruz, seremos um só povo. Aleluia. Não teremos mais uma nação predileta, mas um só rebanho e um só povo, Aleluia. a qual eu e você fazemos parte. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Amém. Aleluia. Meu Senhor, primeiro queremos te pedir perdão, se porventura, meu Deus, o nosso coração chegou a levantar algum tipo de soberba, de orgulho, de presunção. Nós sabemos, meu Deus, de onde o Senhor nos tirou. Nós estávamos, Senhor, escravizados nas mãos de Satanás. Satanás, ele já tinha na sua mente que nós pertencíamos a ele.
Mas o Senhor, pela tua graça e misericórdia, enviaste o teu Filho, saindo do seu trono de glória, veio, se fez carne, morreu em nosso lugar, para que hoje, Senhor, nós fizéssemos parte de uma só família, que nós tivéssemos o privilégio de sermos chamados filhos do Senhor, Aleluia. participantes da mesma promessa Glória de Abraão. É por isso, meu Deus, que permanecemos firmes, porque aprendemos a te amar, aprendemos e compreendemos que é através da fé que somos salvos em ti. Aleluia. Não é por causa das obras, porque não somos, Senhor, suficientemente bons, mas é pelo teu amor incondicional que estamos firmes na tua presença para a glória do teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Adore esse Deus maravilhoso.